Olá para você que acompanha as redes sociais da Upstairs Idiomas, eu sou Felipe Bart e hoje nós estamos aqui no YouTube, no Facebook ou no Instagram para trazer uma conversa com um dos nossos primeiros alunos aqui da Upstairs Idiomas, que é o Davis da Silva. Ele que é natural de Presidente Getúlio, mas devido à persistência no trabalho, à persistência na vida e também à dedicação com o idioma, hoje mora no Canadá e trabalha em uma empresa muito importante. Tudo bem, Davis? Tudo bem, Felipe. Muito obrigado por a oportunidade de estar aqui nessa casa novamente. Estou muito feliz em poder estar aqui passando um pouco da minha experiência e estar aqui é sempre grande satisfação. Ô Davis, hoje tu mora no Canadá, mas como que foi a trajetória para chegar até lá? Então, eu comecei fazendo cursos aqui na área de manutenção automotiva aqui em Blumenau, né? Eu sou natural aqui de Presidente Getúlio e entrei para a concessionária da Jaguar Land Rover em Blumenau. Fui crescendo na marca, fui fazendo todos os treinamentos, até que surgiu uma oportunidade fora do país. Mas para mim conseguir fazer todo o processo e morar fora do país, eu tive que saber inglês. Foi aonde que eu busquei a escola de inglês para começar a fazer tudo isso acontecer. Entendi. E agora você mora no Canadá faz quanto tempo? Eu estou 2 anos no Canadá. Você começou na Land Rover aqui no Brasil, foi para lá por intermédio deles, mas agora você trabalha em outra companhia. Isso. Hoje eu trabalho na Ford, né? Mas eu fui pela Land Rover mas por motivos, né, de pandemia e tal, hoje eu estou na Ford concessionária. E eu sei que também você pilota aviões. Isso, eu tenho as carteiras de piloto comercial aqui no Brasil, sou formado, não atuei aqui porque quando eu me formei eu já mudei para o Canadá, tenho o objetivo de convalidar minhas carteiras no Canadá e um dia trabalhar com isso. Ok, certo. E agora você está morando no Canadá há algum tempo, percebe muita diferença, pouca diferença entre a realidade brasileira e a canadense? Eu percebo um pouco, muito relacionado ao clima, né? Onde que eu estou é um lugar muito frio. A gente fica mais de 6 meses do ano no clima frio, mas é tudo preparado, tem toda uma estrutura envolvida para poder atender isso que acontece do clima, né? Qual que é a cidade que você está morando agora? Eu moro em Saskatoon, na província de Saskatchewan, fica no meio oeste do Canadá. Okay. A capital do Canadá seria? A capital do Canadá dá em torno de 3 horas de voo, né? Sentido leste, perto de Ontário, na província de Ontário. Então 3 horas de avião, chega lá. 3 horas de avião. Okay. O Canadá é um país com um território enorme, né? Mas ele é pouco habitado. Tem em torno de 37 milhões de habitantes. Eu estava estudando sobre isso esses dias e vi que o Canadá realmente, devido às condições climáticas e do terreno em si, né? Sim. Ela é vasta em território, eu acho que é o segundo maior país em território do mundo, só que em população não chega a isso por causa, né, como você falou, muito frio, sim. áreas muito montanhosas. Né? O governo do Canadá ele tem um incentivo, né, para trazer imigrantes, né, para morar lá, que eles querem povoar. O objetivo, se eu não me engano, até 2040 é chegar em 100 milhões de habitantes. 2040 tá logo aí também, né? 2040, 2050, foi isso que quando eu estava fazendo meu processo, eu li em algum lugar, algum site do governo, eu não tenho bem certeza. E você falou para mim anteriormente que o Canadá procura mão de obra, né, especializada em algumas áreas. Sim. Por isso que, claro que agora a pandemia atrapalhou um pouco, mas por isso que o Canadá sempre procurava trazer imigrantes, né? Existem algumas profissões que estão sob demanda. A minha profissão, ela se enquadrou, né? Porque eu até perguntei para o meu gerente, né, que me levou para o Canadá, ele disse, mas por que isso? Ele disse, muito trabalho e pouca mão de obra. A economia aqui é muito aquecida. Foi isso que ele me passou. E realmente eu vejo muito nas lojas, contratando empresas. Só que assim, o Canadá, ele quer pessoas. Só que existe todo um processo para poder ir. Tem que provar experiência profissional, tenho que fazer, provar meus certificados e inclusive o teste de inglês.
Isso é uma coisa muito interessante que o Davis falou agora, porque assim, as pessoas têm muito desejo em morar fora. Sim. Só que ao mesmo tempo que tem o desejo, às vezes elas não procuram se especializar em alguma área para poder chegar lá e ter uma vida confortável, né? Sim. Porque uma coisa é você sair daqui e ir para lá trabalhar, não dizendo que esse trabalho não seja digno, né? Lavar louça, limpar a casa, cuidar de crianças. Mas para ter uma qualidade de vida um pouco melhor, tendo uma especialização em alguma área mais específica é melhor, né? Sim, sim. É verdade. Outra diferença assim, que você conseguiu perceber entre Brasil e Canadá? Eu percebi... A educação, por exemplo, das pessoas. Educação, né? Vamos falar um pouco de escola, né? Lá a educação é pública, né? Não existe educação privada. Até tem, mas assim, é muito pouco, né? E assim, a questão cultural também é um pouco de diferença, sabe? Eu percebi que existe um pouco mais de respeito. Isso que eu mais percebi. Não estou dizendo que aqui não existe respeito, não é isso. Mas eu percebi que eles, assim, se aqui, por exemplo, no trânsito, né? Se é 50 por hora, eles vão 50 por hora. Eles não vão ser 60 e 70. Por exemplo, na frente das escolas, é 30 por hora, de um determinado horário. Por exemplo, das 8 às 17 horas. E é 30 por hora, todo mundo vai. Isso, eu percebi isso quando eu cheguei. Isso é uma coisa que eu acho que é cultural, né? Pode ser. Nos Estados Unidos também tem isso, mas é uma questão de respeito, mesmo sabendo que não estão sendo vigiados, né? Porque às vezes não tem policiamento ao redor e eles respeitam mesmo assim, né? Sim, sim. E nós, às vezes, não tem aqui, aproveita a oportunidade para um pouco mais rápido fazer alguma manobra não autorizada. É verdade. Assim. Mas eu percebo que também os imigrantes que vêm de outros países, não só do Brasil, Índia, Paquistão, Filipinas, eles se adequam à cultura, entendeu? Porque funciona assim e vai ser assim, sabe? Até um ou outro pode passar, mas as leis são muito rígidas, as multas são muito caras. Então, assim, ninguém quer ficar levando multa de bobeira, né? David, eu não sei se você sabe, talvez sabe ou não, mas eu estava pesquisando sobre o Canadá e eu vi que eles têm as multas do bem. Você já ficou sabendo disso? Não. Por exemplo, assim, eles incentivam, né, através de multas, que não são multas, a pessoa não paga nada, mas ela recebe algo em retorno, para fazer alguma coisa do bem. Então, por exemplo, assim, alguém ajudou uma senhora a atravessar a rua com compras e algum policial viu isso, eles recebem um ticket, um vale hambúrguer, um vale cachorro-quente, alguma coisa assim, para estimular o bom comportamento, né? Sim, sim. Poxa, muito legal. Eu tô 2 anos morando lá, eu não vi essa lei, mas assim, eu vou procurar, que isso é muito legal. Pode ser que seja uma lei provincial, entendeu? E talvez na minha província não tenha. Mas eu achei muito interessante, se for, funciona, né? Porque as pessoas realmente são bem mais educadas. Sim, sim. Na questão até pessoal, né? Não só, por exemplo, num carro, mas colaborar com o outro. Né? É verdade. Eu assim, ó, no meu trabalho, eu me identifiquei muito, sabe? Porque não existe, sabe que existem pessoas de bem, outras não tantas, né? Mas assim, eu vejo uma diferença cultural enorme, sabe? É muito fantástico. Eu tô apaixonado, realmente. Agora, não desmerecendo o nosso país, o brasileiro ele é muito acolhedor também. Sim, sim. Tem essa diferença. Eu acho que fora do Brasil, as pessoas não são tão quentes no sentido de estar próximas umas das outras do que aqui, né? E isso é uma coisa que eu sinto muita falta, sabe? O calor humano. Porque, assim, o canadense, se ele falar assim, eu não posso, entendeu? E o brasileiro não. Se ele quer te ajudar, ele vai dar um jeito de te ajudar, sabe? Então, isso é uma coisa que o nosso povo é muito forte nisso, o companheirismo, eu acho. A proximidade um com o outro. A proximidade um com o outro. Todo mundo que eu falo que já viajou, alunos, ex-alunos, eles comentam a mesma coisa, né? Que as pessoas são mais frias e dá aquela saudade, né, de casa, né? Dá aquela saudade. Inclusive, a nossa comunidade brasileira é bem unida, assim, sabe? Então, a gente tem um grupo no Facebook e quando a gente precisa de alguma coisa, o pessoal que está chegando, a gente posta lá e a pessoa que já está morando lá
sempre ajuda, entendeu? Não todos, mas assim, sempre vai ter um que vai ajudar, sabe? É melhor tu fazer isso, ou ir para esse lugar, sabe? Sim. Isso é bom, isso é muito legal. E eu não vejo isso nos canadenses, nesse sentido, sabe? É uma coisa interessante, o brasileiro tem um amor um pelo outro. Claro, a gente tem desavenças entre pessoas, mas em termos gerais, né? Não, em termos gerais, nesse termos assim, nossa, o Brasil é 10-0, sabe? Agora, mudando um pouco de assunto, todo mundo que viaja, comenta que a comida de fora é completamente diferente e quando volta tem vontade de comer um feijão com arroz, né? Um churrasco. Sim. Você sentiu muita diferença da comida? Eu senti muita diferença. Eu, assim, nas minhas primeiras 2 semanas, eu fiquei num hotel. E, assim, eu sofri muito, sabe? Porque eles servem umas coisas que, eu não sei, não tem muita proteína, por exemplo, sabe? Por exemplo, o almoço. Vou dar um exemplo do almoço. O almoço dos canadenses é um hambúrguer ou uma fatia de pão, um sanduíche, né? E, não sei, pra mim, que eu cresci no Brasil, né? Morei até os 30 anos no Brasil, eu não consigo. Meu almoço tem que ser o arroz e o feijão, fazer a comida que vai me sustentar. E eu senti muita falta disso, realmente. Nós temos vários amigos americanos, né? Volta e meia eles estão aqui com os nossos alunos aqui na escola e eles comentam que quando eles experimentam a comida brasileira, eles já ficam com vontade de voltar para o Brasil quando eles estão lá nos Estados Unidos, porque a comida é completamente diferente. Eu acho que muito disso aí que você falou, hambúrguer, se deve ao dia a dia corrido deles, né? Sim, é o dia a dia corrido, Mas assim, o que eu sinto também muita falta em relação à comida, por exemplo, da salada. A salada aqui a gente come uma salada fresca, entendeu? Retirada na hora, entendeu? Lá, como não produz e vem tudo de fora desse termo, não é uma folha assim fresquinha, a gente percebe, sabe? Assim, por exemplo, eu cheguei aqui, eu fui tomar direto um suco de laranja natural, porque eu tava com saudade. E é uma coisa lá que não tem, a gente vai, é só na polpa ou mesmo se você vai lá comprar laranja, mas a laranja já tá velha, sabe? Sim. Então, assim, é diferente. A comida brasileira é muito, muito superior, assim, eu acho, à canadense. Você comentou comigo até agora há pouco que frutas, verduras aqui a gente pega e colhe na hora e já tem essa oportunidade, né? Sim, sim. E o Canadá, não. O Canadá 8 meses do ano, dependendo onde você tá, ele é coberto com neve. Então, não existe... Assim, se tiver, é só por estufas. E eu acho que não é a mesma coisa que a gente ir lá no nosso quintal e buscar uma verdura fresquinha, né? Mas no teu dia a dia, você segue a rotina deles? No almoço é hambúrguer, refrigerante ou você prepara a sua alimentação? Não, eu preparo a minha alimentação. Mas o que eu fiz? No meio-dia eu como comida, arroz, feijão, batata, mas eu como com menos, não muita, porque eu tenho um tempo muito curto de almoço. Mas eu não deixo de comer minha comida salgada. Eu preparo à noite, ou eu faço para 2, 3 dias, congelo e faço a minha própria comida. Entendi. Agora, Davis, mudando também de assunto, a gente sabe que as leis trabalhistas aqui são diferentes das de lá. Sim. Aqui a pessoa, por exemplo, ela trabalha num local, ficou doente, ela pega um atestado médico e aquele atestado médico determina que a empresa cubra aquele tempo não trabalhado. Isso é igual lá no Canadá ou não? Não é igual. No Canadá é muito, vamos dizer, preto no branco. Você trabalhou, você recebeu. Você não trabalhou, você não recebeu. Algumas empresas existe o sick day, que é 5 dias por ano. Assim, sabe, eu tô com uma gripe, eu tô com alguma coisa que eu não posso trabalhar. A minha não paga, entendeu? Se eu ficar doente por um período muito curto, vai ser descontado. Você pegou coronavírus, né? Peguei, testei positivo por coronavírus. E ficou um tempo sem trabalhar, eles não cobriram isso? Não cobriram. O que eu fiz, eu apliquei um seguro do governo que está pagando em torno de $450 por semana. Entendi. Mas e 13º, por exemplo? Tem 13º lá? Não tem 13º. E tem mais uma coisa que é interessante, as férias. As férias é a gente mesmo que paga nossas férias. Então, todos os meses é descontado uma porcentagem do seu salário, eles guardam e quando você pegar as férias, é esse dinheiro. Entendi.
Entendi. É assim que funciona. E É uma reserva para as férias. é uma reserva para as férias. Tem empresas que pagam todos os meses, né? A minha não, a minha ela guarda e quando eu pego férias ela me devolve esse dinheiro. Nos Estados Unidos o sistema é praticamente o mesmo, né? Trabalha, ganha, não trabalha, não ganha, né? Não tem 13º nem férias. Sim. Como brasileiro, como que você vê essa diferença na parte trabalhista? Positiva, negativa, neutra? Eu acho positiva. Por quê? Porque se cria muito pouco malandro, entendeu? A pessoa sabe que se ela não trabalhar, ela não vai receber. E a pessoa tem que trabalhar para poder receber, para poder pagar suas contas, etc. Então, isso ela disciplina a pessoa. Não, eu tenho meu trabalho, eu tenho que chegar no meu horário e fazer as coisas que tem que ser feitas. Então, na tua opinião, é justo? A minha opinião é justa. A minha opinião é justa. Também falando de diferenças, né, entre Brasil e Canadá, a saúde pública existe ou é saúde privada que vocês têm lá? É saúde pública. O Canadá inteiro tem saúde pública. Olha, os impostos não são baratos, mas em compensação a gente tem uma saúde de qualidade. Né? A saúde de qualidade por exemplo, eu fiquei doente, eu fui atendido logo, mas isso que eu também estou numa cidade pequena. Eu não sei como é que é em uma cidade grande como Toronto ou Vancouver, que é uma cidade de mais de 5 milhões de habitantes. Né? Na minha, por exemplo, mas onde foi você rápido. reside, você gosta de como o sistema público lida com a saúde? Eu gosto. Eu não tenho como reclamar. Entendi. Eu não posso reclamar porque a minha experiência que eu tive foi positiva. Certo. Qual foi a maior dificuldade que você teve lá no Canadá? A minha maior dificuldade... Eu vou ser bem sincero. Eu tive um pouco de dificuldade quando eu fiquei doente em me comunicar com o médico e passar realmente o que eu estava sentindo. Eu fui atrás de estudar nessas palavras-chave, né? Agora não estou tendo mais dificuldade. Mas eu senti muita dificuldade em relação a, o clima. O clima foi uma mudança muito grande para mim, né? Porque eu nunca tinha pegado temperatura menos 30, menos 40. Isso aí foi foi um choque, mas agora eu já não tenho mais problema com isso. O Davis comentou a respeito da dificuldade técnica, né? Isso. Porque no inglês é como no português, nós temos vários vocábulos, frases, expressões, verbos, né? E a gente se atenta sempre ao dia a dia. E até mesmo no português, às vezes a gente tem uma dificuldade, seja médica, quando a gente vai conversar com um advogado, quando a gente conversa com um contador, Sim. eles usam muito os vocabulários técnicos. E a gente às vezes não está preparado, né? Então, às vezes a gente tem que aprender realmente na marra, Sim. né? Sim. Naquela situação em si. Ou se prevenir e prever uma possível ida ao médico e já ir pesquisando, por exemplo, vocábulos específicos da área médica, né? Sim, sim. A estrutura de montar a frase, de dizer o que está sentindo é tudo a mesma. Mas às vezes é uma palavrazinha-chave que a gente não conhece, que é pouco usada. A gente só vai usar em um determinado momento. Não, e tem profissionais que também usam termos sem pensar no apelo popular, né? Por exemplo, no próprio português, se você conversa, como eu mencionei agora há pouco, com um advogado, um contador, às vezes eles falam usando os vocábulos da profissão, pensando que a gente entende. Sim. Mas na verdade a gente não entende. A gente não entende. entende. Precisaria uma explicação na nossa forma popular de se expressar, Sim. né? Na verdade. Eu vou dar um exemplo também em português. Eu trabalhei aqui na Land Rover como chefe de oficina. Então, assim, a minha conversa com o técnico era diferente da conversa que eu tinha com o cliente. Eu tinha que passar o problema para o cliente, fazendo ele entender, talvez com palavras simplificando o assunto. Se eu falasse uma linguagem técnica, que nem eu tinha com o meu técnico, com certeza ele não ia entender. Entendi. É isso que no nosso idioma, no nosso português, também a gente também tem essa dificuldade para poder entender algumas palavras. Exatamente. Para a gente concluir a nossa conversa, Davis, quais foram todos os lugares do Canadá, talvez outros lugares que você visitou lá na América do Norte? Então, no Canadá,
eu fui para Banff, que é muito, muito lindo, é no meio das montanhas, né? Tem lagos cristalinos, né? Edmonton, que também é uma cidade grande, que fica em torno de 5 horas de Saskatoon, onde que eu estou morando. E eu fui uma vez para Vancouver, né? Mas eu fui só um final de semana, que eu consegui uma promoção aérea, e aí eu fui, fiquei lá 2 dias e voltei. Né? E também eu conheço um pouco dos Estados Unidos, eu morei em Nova Jersey por um tempo, um período muito curto, né? E Nova York, né? Nova York estava ali do lado e é sensacional, né? Aquela Times Square. E isso tudo foi oportunidades que eu tive tendo, né? Por ter buscado o meu objetivo, por eu ter me dedicado, eu ter passado horas e horas e horas estudando, principalmente o inglês, né? Para poder conseguir chegar lá, senão eu não conseguia chegar lá. Exatamente. Aham. Então, Davis, eu quero te agradecer muito pela entrevista, né? Que eu espero que você curta as férias aqui em Presidente Getúlio. Muito obrigado. Fica 30 dias, parece, né? 30 dias, eu fico 30 dias aqui. Então aproveite a família, os amigos. E muito obrigado por você tirar esse tempo para estar aqui com a gente, conversando com a nossa audiência também, né? E para você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua companhia. E se você tem persistência, tem determinação como o Davis, você tem persistência na sua área de trabalho, você tem objetivo de vida e também gostaria de morar fora, mas tem a limitação do idioma, procure a Upstairs Idiomas que a gente pode atender você, tanto para inglês, alemão, espanhol ou italiano. Muito obrigado e até a próxima. Bye! Muito obrigado, pessoal.